Uma boa noite para todas e para todos. É uma alegria muito grande a gente estar aqui dentro dessa proposta de estudo da doutrina espírita e, sobretudo, como que a gente pode aplicar ela através dessa busca, desse conhecimento que pouco a pouco vai trazendo uma conexão com as nossas vidas. E uma pergunta que nos chega aqui nesse exato momento é como a doutrina espírita analisa a questão das cirurgias espirituais. Qual o sentido da missão do médium José Arigó? Então, inicialmente, nós temos a responsabilidade de contextualizar a proposta da doutrina espírita em direção mais especificamente à saúde da alma. Então, todo o lenitivo, todo o benefício que a doutrina espírita ela oferece e disponibiliza à sociedade, ela é baseada na fluidoterapia, que é o tratamento dos passes, na água fluidificada e na transformação íntima através do Evangelho de Jesus. Esses são os recursos que compõem a fluidoterapia espírita. Portanto, qualquer tipo de cirurgia espiritual, qualquer tipo de ação em prol da saúde que venha a haver alguma incisão do tecido físico ou mesmo toques excessivos no corpo do paciente, não está dentro das ferramentas que a doutrina espírita disponibiliza. Isso é muito claro através das obras da codificação, principalmente no Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala do dom de curar, mas se baseia especificamente na transmissão do passe, na água fluidificada e na transformação íntima daquela pessoa que se prontifica a buscar a doutrina espírita como algo que possa ajudá-la na recuperação da sua saúde plena. Então, o Zé Arigó, com todo o carinho, com toda a respeitabilidade que devemos a todas as pessoas adeptas de outras correntes religiosas, ele significa provavelmente, dentro da história do conhecimento teológico, um elemento, um ser que veio trazer para o catolicismo, porque ele era católico, ele não era espírita, uma questão de chamar atenção para que as pessoas possam pensar mais atentamente na questão da espiritualidade. O Zé Arigó desenvolveu um certo sentimento de fé, além das questões ritualísticas, das questões puramente da matéria. Porque o Zé Arigó, trazendo ali um aspecto positivo de toda a passagem dele, de todo o processo das cirurgias que ele faria e que fez, que na verdade são diferentes da proposta espírita, porque a proposta espírita não faz cirurgia, o Zé Arigó ele significou isso dentro da história da evolução do conhecimento teológico. Alguém que mostrou dentro do catolicismo a necessidade da gente ampliar os nossos horizontes acerca de uma busca de uma cura conduzida em direção à evolução espiritual que todo ser deve almejar estando na Terra, vinculado a uma corrente religiosa ou não. Porque não são as religiões, propriamente dito, que promovem a construção do ser. Há muitas pessoas que não estão ligadas a nenhuma religião, mas que se espiritualizam por conta própria, por busca própria. Vai depender do esforço, da boa vontade. Não é? A espiritualidade é um campo repleto de caminhos. E não é apenas o espiritismo que leva à evolução espiritual. As outras religiões também desenvolvem isso com muita capacidade, com muita competência, com muito respeito. Mas as metodologias adequadas, elas são diferentes. Tá? Então o espiritismo não lida com o corte nos tecidos dos pacientes, não lidam com incisões. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, nós refletimos e afirmamos novamente. As ferramentas adotadas pela doutrina espírita é a imposição de mãos através do passe e da fluidoterapia através da água fluidificada, para que nós possamos nos despertar e chegar então à necessidade da transformação íntima através do Evangelho. Tá certo? Então, o nosso caminho, o nosso ponto de chegada, a nossa meta é o trabalho da autoevangelização. O passe é importante na nossa caminhada? Sim. A água fluidificada também é importante para nós? Também? Sim. Mas eles são ferramentas. O objetivo maior é a transformação íntima.
É cada um conquistar a transformação de si mesmo, na conquista daquilo que Allan Kardec chama na transformação do homem de bem, ou do ser de bem. Daí a nossa caminhada, a nossa evolução, ela tende a ser algo mais continuado, na medida em que nós tomamos conhecimento da proposta que o Espiritismo disponibiliza para cada um de nós, sejamos encarnados ou desencarnados. Porque o Espiritismo também contribui com a compreensão, a evolução daqueles que estão no plano espiritual. Assim como nos auxilia muito no plano encarnado, pode nos auxiliar muito também no outro plano da vida maior. Uma boa noite a todos. É uma alegria estar aqui para que a gente possa trabalhar, né, com essas perguntas e respostas. E chegou uma pergunta aqui, caso de obsessão. Vejo espíritos e ouço vozes desde os 7 anos. Agora estou com 50 anos e continuo ouvindo vozes e vendo os espíritos. Meu amigo disse que depois iria voltar e continuar até eu desencarnar. Isto é possível? Eu tenho tanto compromisso com os espíritos? Meu amigo disse que sim, ele é espírita. Então, para que a gente possa analisar essa pergunta, nós vamos então voltar a Kardec. Kardec, ele nos ensina que todos nós somos médiuns, né? E que a mediunidade, ela é uma faculdade natural do ser humano, não é? Ela é inerente. E que esse termo médium, ele é empregado para aqueles que a apresentam de forma mais ostensiva, né? Aqueles que têm médiums de efeitos físicos, sensitivos, psicofônicos, não é? Então, ele vai ensinar ainda, olha só, aqui na pergunta ele está dizendo que vê espíritos, ouve vozes e querendo saber a respeito de um compromisso. Então, está se tratando, né, pelo que está aqui, de um caso de obsessão. Não fala que essas vozes são vozes, né, boas, né, trazendo mensagens boas, mas ao que parece são mensagens complicadas, difíceis. Então, nós vamos aqui ler uma parte de João, capítulo 15, versículo 1 a 4. Jesus, ele trouxe para nós a resposta dessa pergunta. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o tira. E todo aquele que produz fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Então, Jesus já nos trouxe o ensinamento, é a sintonia. A sintonia, quando Jesus fala, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, ele está nos ensinando que através do estudo do Evangelho, da moral cristã que Jesus veio nos ensinar, nós vamos estar aí sintonizando com um plano maior, né, com um plano superior. Então aí sim, ele nos convidou, ele não nos obrigou. Ele disse: permanecei em mim. Então, é um convite. E através do livre-arbítrio, nós podemos então escolher e decidir
qual a sintonia que nós vamos estar nos afinizando, não é? Porque é como se fosse um rádio. Nós vamos colocar a estação, né, que nós estivermos ali conectados a ela. Então, se nós nos conectamos com o plano maior, através do estudo do Evangelho, da compreensão da moral cristã e da prática desses ensinamentos, nós estaremos permanecendo, então, com Jesus. E aí Jesus disse que permanecerá em nós. Então, assim, através desse ensinamento, nós observamos essa questão aqui da mediunidade. Se nós nos sintonizarmos com o plano maior, a mediunidade em si, ela é neutra, não é? E aí sim, nos sintonizando com o plano maior, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ouvir vozes dizendo coisas ruins, nós vamos ter algum tipo de perturbação, de desequilíbrio. Não. Então, a resposta está em Jesus. Nos chegou uma pergunta aqui também. Até que ponto sou obrigada a ficar casada com alguém que não amo? 1 ano e meio, me arrependi na primeira semana de casados. Temos um filho de 10 anos. Divórcio gera karma? Estou infeliz. Então, uma primeira coisa que eu acredito que nós precisamos refletir em torno de todas essas perguntas, que na verdade elas fecham numa única reflexão, é que o primeiro ponto, nenhum de nós somos obrigados a conviver com quem a gente não dá certo. A obrigatoriedade, isso não existe. A própria indissolubilidade do casamento aparece numa das leis mosaicas. O divórcio, ele existe nas leis dos homens. Agora, o que eu preciso antes de tomar qualquer atitude diante da minha conduta infeliz ou da minha escolha infeliz? É fazer um trabalho de autoanálise sobre quais os meus propósitos a partir do momento que eu decidi me vincular ao matrimônio. O que eu vim buscar através do casamento? Essa reflexão ela deve permear sempre a vida tanto do homem como da mulher, independente, mas daquele que vai se unir aos laços matrimoniais. Para que então a gente entenda que uma vida saudável, uma vida equilibrada, ela não é um casamento que vai te dar ele nos primeiros dias. A convivência, o estabelecimento de uma vida conjugal saudável é uma construção. Ela é uma construção que se vai fazendo na medida em que esse processo vai se consumando, onde eu me vejo na condição também de fazer e processar devidas renúncias. Porque nós passamos a viver uma vida a dois debaixo do mesmo teto. Espíritos e almas que têm culturas diferentes, escolhas diferentes. Então é natural que eu esteja decidido a negociar, a abrir mão de determinadas coisas, para que a gente possa construir um lar onde exista realmente um relacionamento saudável. Então, quando esse não é o meu propósito, é provável que a má escolha tenha sido o matrimônio. Quando eu não tenho o conhecimento dessa necessidade de me abdicar, de fazer determinadas renúncias que envolvem tanto o homem como a mulher, é provável que o casamento não caminhe. Agora, é importante analisar também que o casamento na Terra é um trabalho educativo, é um processo que envolve uma sensação de desafio. Por quê? Mais de 80% dos casamentos realizados na Terra são casamentos provacionais. São casamentos feitos por expiações, processos expiatórios. Não são almas gêmeas que se encontram e vão viver infinitamente felizes para sempre. Isso não existe. Isso é no plano da história, da alegoria, não é?
Mas o que existe, na verdade, é uma construção feita a dois. E gradativamente nós precisamos aprender a lidar com os nossos defeitos, a partir também da visão que nós temos do defeito do outro, que é alguém também que traz imperfeições, que trazem limitações. E diante de toda essa realidade de circunstâncias, eu vou ser levada ou levado a exercitar muito a paciência, a compreensão, o entendimento, o exercício do perdão, que tem que estar presente todo dia. Eu vejo isso muito claro na vida de casado, uma coisa que tem que estar sempre ali, claro, é a necessidade da gente perdoar, para que então a gente possa ser o quê? Perdoado. Se tudo isso, todas essas concepções de renúncia, de respeito, de não agressão em todos os sentidos, deixou de existir dentro do reduto doméstico, é sinal de que provavelmente o divórcio seja uma alternativa. Mas eu sempre falo, existe alternativa do divórcio? Sim, mas quando você já tentou tudo aquilo que você acredita e que utilizou como uma alternativa para salvar esse matrimônio. Porque o relaxamento dessas instituições, como o casamento, a família na terra, é uma predominância do egoísmo. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, todo esforço, não é, onde ainda exista um clima de respeitabilidade pelo outro, não haja agressão ainda, então é sinal de que podemos tentar. Mas depois que começou a faltar respeito, começou a virar aquele clima que pode partir para um momento de violência, aí é sinal realmente de pensar na possibilidade do divórcio. Desde que você tenha tentado ao máximo. Jesus nos fala que em matéria de amor nós devemos caminhar cada vez mais, não é? Porque são aprendizados que nós podemos colher com aquela pessoa que nós elegemos para estar diante de nós ali, ainda mais quando envolve um filho de 10 anos. É uma construção que ela vai se solidificando na medida que vêm os filhos. Uma família, né, quando está só o marido e a mulher, é uma construção. Na medida que vêm os filhos, isso exige uma outra compreensão, um outro grau de entendimento e de uma responsabilidade maior. Mas essa responsabilidade tem que ser compartilhada. Não pode ser só do pai, nem da mãe, ou de ambos que estão na condição dessa responsabilidade. Não é? Então, ninguém nasceu para ser infeliz. Vamos começar a tirar um pouco esse paradigma aí. Tá? Eu estou vivendo infeliz. Tá, mas qual que é a causa da minha infelicidade? E o que eu posso fazer para modificar a minha vida para que ela seja um processo mais feliz? A reencarnação, ela significa na Terra uma aproximação maior de Deus, através da busca das minhas virtudes, como a paciência, a resignação, a fé. E na medida que eu vou adquirindo essas virtudes da alma, eu vou conquistando a minha felicidade verdadeira. Não é? Mas a vida é lugar de desafios. É uma escola das almas onde a renúncia se faz necessária. Não é? Então eu tenho que perceber o matrimônio, o casamento na terra, como uma escola de aprendizados, onde duas e mais almas aprendem juntas. Agora, o que eu tenho que perguntar para mim mesmo, e só eu fazer essa resposta, é se eu estou disposto ou disposta a aprender mais. Tá bom? É uma construção. Casamento na terra, não vamos dizer assim, eu casei, agora estou muito mais feliz. Isso é utopia. É uma construção onde nós vamos depositando a cada dia da nossa existência um tijolo da paciência, um tijolo do diálogo, que é muito importante, não é? Então essas ferramentas vão nos auxiliar a vivermos a vida a dois, a vivermos a vida a três, quando o filho chega. Tá certo? Jesus Cristo deixa uma mensagem especial para a família, que é importante a gente sempre buscar iluminar na nossa vida, apesar dos conflitos que nós vivemos. Dificuldades todos enfrentam, não é mesmo? Agora a forma está em empregar sabedoria para poder realmente viver esses momentos. Eu vejo que o casamento ele funciona muito através de ciclos de aprendizagem, onde a gente vive conflitos, mas quando a gente supera, a gente volta mais amadurecido, mais crescido. Não é sempre assim? Sempre que aparece uma dificuldade na vida a dois, quando o casal está disposto a enfrentá-la e consegue superá-la,
ele amadurece para novos ciclos de convivência. Então o tempo, ele é relativo. Não é 1 ano e meio que eu vou encontrar uma vida feliz na minha vida a 2. O tempo, ele é relativo ao esforço que cada um tem de exercitar a perseverança, a paciência, o diálogo permanente, tá? Nesse sentido, nós estamos aí, então, nos apresentando como casais dispostos a vencermos as nossas dificuldades e limitações para que a nossa vida em família seja uma realidade bastante exitosa na Terra e na vida a 2, com certeza. Então, tem uma outra pergunta aqui que chegou para a gente. Quando me deparo com uma dificuldade grave, doença, morte de familiares, familiares com bebida ou droga, entro em desespero e me sinto impotente, sozinha. O que posso fazer para não cair em desespero? Então, quando nós vamos analisar, né, essa pergunta, aí nós vamos pensar criador e criatura. Como nós somos criaturas de um Criador, que é um Pai que tudo criou, um Pai de bondade que tudo dá, e nós somos as criaturas dele, então nós não temos o controle sobre as coisas externas. O nosso controle é sobre si mesmo, onde nós estamos aprendendo esse autocontrole, o autodisciplina, né? O autodomínio, o autoconhecimento de nós mesmos. Então, através do Evangelho, nós vamos aprendendo esse domínio de nós mesmos, não é? E nos transformando. Agora, os acontecimentos externos, eles não estão sob o nosso domínio, nosso controle. Então, aí nós nos deparamos com a criatura que nós somos. E aí, então, nós vamos observar que nós temos que trabalhar a aceitação, a compreensão, a fé, não é? As virtudes que Jesus veio nos ensinar, não é? E mais uma coisa, Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, ele disse, no Cristo Consolador, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Jesus, ele nos promete esse alívio, não é? Esse alívio das aflições, né? Dessas dificuldades. E é através do quê? Do jugo leve, que é o Evangelho, a compreensão, a prática dos ensinamentos de Jesus, que vai tornar as dificuldades, né, o nosso olhar, a nossa compreensão das dificuldades de uma forma mais leve, porque é consolador. Não é? A doutrina nos ensina, nos consola, nos mostra o porquê das coisas. E aí, quando nós nos dispomos a compreender, nós nos colocamos no papel de aprender, de realmente aceitar, acolher aquela situação e trabalhar no sentido de o que eu posso fazer para superar, para progredir, para transpor esse obstáculo. Então aí nós vamos observar que não vai mais
nos acontecer esses momentos de desespero. Porque nós vamos trabalhar com isso a fé, a aceitação, a entrega, não é? Entrega da dificuldade, da dor a Jesus. Por isso, nesse capítulo 6, ele se chama o Cristo Consolador por isso. Porque Jesus diz que nós devemos entregar a Ele os sofrimentos, que Ele vai nos aliviar através desses ensinamentos e que vai ficar mais fácil e que nós não estamos sozinhos, porque foi Jesus que disse: não vos deixareis órfãos. Então, se nós sabemos que Jesus não vai nos deixar sozinhos e que nós temos condições de superar e de passar as dificuldades, então aí nós não cairemos, né, no desespero. Chegou uma pergunta aqui também. Sou médium e tive vários processos de obsessão. Desde criança, hoje estou com 50 anos, amenizou, mas o meu amigo disse que tenho compromisso com eles pelo resto da vida. Isso é verdade? Bom, novamente a gente volta em Kardec para que a gente possa explorar ali da metodologia, do embasamento espírita, todas as nossas dúvidas a respeito da mediunidade. Inicialmente, todos nós temos momentos de influenciações na Terra. Então, é provável que, mesmo sendo médium, eu não tenha vivido tantos processos de obsessões quanto eu imagino. Nós temos influenciações. Qualquer pessoa que está encarnada na Terra é influenciada pelos espíritos, tanto para o bem como pelo mal. Então, às vezes, a gente generaliza na nossa vida que nós passamos a vida inteira vivendo processos obsessivos. Não é bem assim. Não é bem dessa forma. A obsessão são processos que eles são ferrenhos, eles são progressivos, que ele vai mudando de nível, ele passa para uma fascinação, depois ele passa para uma subjugação. São processos mais intensos. São processos mais intensos. Então, nem toda influência na Terra se caracteriza como um processo obsessivo, ou seja, uma perseguição por espíritos desencarnados. Tá certo? Então, a mediunidade, por sua vez, dentro desse processo que nos acompanha, principalmente do ponto de vista do médium ostensivo, ele é um processo que ele é todo ladeado pelo exercício do amor. O médium em si, ele não deve se sentir obrigado a desenvolver ou trabalhar a mediunidade. A mediunidade, ela precisa necessariamente ser na nossa vida uma escolha que nós fazemos de autoaprimoramento espiritual que deve ser buscada pelo exercício do amor. É o mesmo amor que nós precisamos dedicar aos encarnados, é também o amor que a gente deve dedicar aos espíritos desencarnados, e não é diferente. Aliás, o médium ostensivo, segundo Raul Teixeira, ele aprende a exercitar a mediunidade com os espíritos desencarnados na relação de uma boa convivência com os encarnados. Como é que eu vou querer viver uma relação de amor com aquele que não vejo, se aqueles que eu vejo eu não trato com o mesmo carinho? Então a gente começa a perceber que a mediunidade ele é algo saudável na nossa vida e é uma ferramenta. É uma ferramenta concedida a título de empréstimo. Segundo Filomeno de Miranda nos fala, nós ainda não temos o mediunato. Nós não estamos médium e vamos ficar com a mediunidade pelo resto da vida. Isso é uma inverdade. Até o momento aqui, né, que a gente percebe, com exceção de Chico, de Valdo, provavelmente, é que a mediunidade, para todos nós, é concedida a título de uma ferramenta. A gente pode utilizar ela, se utilizar bem nessa vida, provavelmente pode vir um estágio de evolução na outra existência, mas não é garantido. Então é um momento que a gente precisa de estar buscando estudar a mediunidade, e aqueles que decidirem por livre-arbítrio e por livre escolha auxiliar o plano desencarnado, que ele vá, mas vá com o coração aberto. Porque não é uma tarefa, não é uma atividade técnica, não é uma atividade mecânica. É preciso que eu esteja disposto, além de ter o conhecimento,
eu ampliar os meus níveis de acolhimento, eu ampliar os meus níveis de acolher, de amar aquele que eu não vejo, eu não conheço, mas eu sinto que ele está sofrendo. Está vendo como que essas habilidades a gente desenvolve? É no contato com o encarnado. Se eu não trabalhei isso com o encarnado, como é que eu vou amar, que eu vou acolher aqueles que eu talvez nem veja? Mas eu, mesmo sendo médio ostensivo, talvez eu não veja os espíritos. Então, a mediunidade, o uso e a atribuição da mediunidade é um processo que, paulatinamente, através da minha escolha, o exercício do meu livre-arbítrio, eu posso ir desenvolvendo na minha vida de uma forma saudável. Mediunidade não é martírio, mediunidade não é problema, mediunidade é sagrado. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mediunidade é dom divino que deve ser desenvolvido religiosamente, santamente. Então, a primeira coisa que eu, enquanto médium sensível, devo desenvolver em mim é o amor. É o amor. E aí buscar o conhecimento, né, sobre a variedade de mediunidade. Allan Kardec mesmo fala que todos nós somos médiums, em determinados níveis, em determinadas intensidades, né? E aí, num sentido amplo, num sentido mais geral, a mediunidade é a capacidade que eu tenho de ser o medianeiro da luz. Então, quando eu estou lá na evangelização, dando aula para as crianças, eu estou sendo médium. Quando eu estou lá na campanha do quilo, buscando mantimento àqueles que não conseguem ter o sustento material, eu também estou sendo médium. Quando nós estamos aliviando a dor de alguém, escutando alguém, a gente está sendo médium de Deus. Está vendo como que a mediunidade é um processo que às vezes a gente limita ele apenas na mediunidade ostensiva? Então, o médium não é aquele que está lá na mesa mediúnica, não. O médium é aquele que serve todas as vezes que ele é solicitado pela espiritualidade, em nome de Jesus. Então, não tem processos sofridos na mediunidade, porque todo mundo que está praticando bem é um médium de Deus. Todo mundo que está levando uma palavra de conforto ao sofrimento do outro, está aliviando a dor. Kardec fala isso na Revista Espírita, de abril de 1865. Né, que nós devemos aliviar o sofrimento daqueles que estão pensando no suicídio, daqueles que estão pensando na dor. E aí eu estou sendo o quê? Médium. Médium da vontade divina. E quantas vezes a espiritualidade nos coloca frente a frente com alguém que está sofrendo? E talvez você nem conhece, naquele momento você está sendo iluminado pela providência divina para levar o socorro. Então, todos nós somos comprometidos em auxiliar o sofrimento de alguém, seja ele encarnado, seja ele desencarnado. Esse compromisso nós deveremos, então, assim, pelo amor, assumirmos, não apenas nessa vida, é um compromisso social que nós devemos assumir durante as nossas reencarnações afora, na medida em que eu me conscientizo da necessidade de viver aquela lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tá certo? Então a mediunidade é esse processo que todo mundo pode exercer de alguma forma, independente de ser espírita, independente de ser católico, evangélico. A mediunidade é uma potência santificada que está em todos os grupos sociais. Kardec falava, todos nós somos médios na sua generalidade, em alguns níveis, outros mais, outros menos, no tipo de mediunidade diferente também, não é? Agora, a doutrina espírita ela faculta a gente ter o conhecimento científico, filosófico, com consequências religiosas a respeito dessa faculdade. Então, não é o espiritismo que inventou a mediunidade, e a mediunidade não é privilégio apenas dos espíritas. A mediunidade está na sociedade de forma geral. E todo homem de bem que decide praticar o bem, a lei de amor, justiça e caridade na sua vida, ele está sendo médium de Deus. Porque é uma forma que, através dos seus atos, dos seus pensamentos, você consegue ser um elemento de luz na vida terrena, acolhendo e auxiliando a todos aqueles que estão em condições de conflitos, de dores, de sofrimentos, não é? Por isso que a mediunidade ela se amplia, ela é variada, porque de várias naturezas são as dores e os sofrimentos e as enfermidades da terra. Tá bom? Chegou uma pergunta. Quem não consegue se perdoar está capacitado a perdoar o próximo? Essa pergunta nós vamos
observar é a questão da humildade. Então, o perdão, ele está diretamente ligado à questão da criatura. Nos colocarmos como criaturas, filhos do Criador. Muitas vezes nós nos colocamos muito acima do que nós efetivamente somos. Às vezes, nós nos colocamos sem perceber ao nível de um criador, né? Do Pai, como se a gente tivesse a capacidade de tudo, como se a gente fosse o certo, né? Colocamos ali aqueles conceitos que nós guardamos em nós e achamos que nós estamos sempre com a razão, que nós não erramos. Então aí nós nos equiparamos a um criador. E nós não somos criador, nós somos criatura. E essa questão do perdão, para que nós possamos conseguir trabalhar o perdão, nós temos que então observar as imperfeições. Então nós temos que nos acolher, nos olhar para dentro, não é? Entrar para dentro de nós mesmos, olhar para nós com sinceridade e nos enxergar. Então aí nós vamos observar as dificuldades, né? As imperfeições que nós temos. E quando nós olhamos aí e observamos as nossas imperfeições, então nós trabalhamos a humildade. E quando nós trabalhamos essa humildade, fica mais fácil de ver que o nosso irmão, que o nosso próximo, né, ele também tem as dificuldades. Que nós estamos todos num barco, né? Aqui numa escola, num hospital escola, onde todos nós temos dificuldades e que nós estamos aqui em tratamento. Então aí sim, através do jugo leve de Jesus, através dessa compreensão, desse amor, nós vamos trabalhar a autoaceitação, o autoacolhimento. E nos acolhendo como criatura com dificuldades, mas com potenciais imensos, porque foi Jesus que disse: vós sois deuses. Então aí sim, nós conseguimos olhar para o nosso irmão com aquele olhar de perdão. Porque aí sim nós estaremos nos amando, nos perdoando, compreendendo que nós temos imperfeições e que nós podemos melhorar. E aí que o nosso irmão também é assim, está no mesmo sentido, né? Então fica mais fácil. Seria nesse trabalho, nesse exercício de autoaprimoramento, de reforma íntima, de autoaprendizado, do bom combate trazido aí por Paulo, que nós vamos conseguir nos perdoar e perdoar os outros. Até eu queria acrescentar algum ponto na sua fala que eu achei fantástico. Porque, na realidade, se a gente observar bem o trabalho que a doutrina espírita propõe, o trabalho da gente fazer esse processo de imersão dentro de nós mesmos, nós vamos observar uma coisa, que o mundo que a gente relaciona com ele é uma projeção da nossa visão interna. Vocês já chegaram a essa conclusão? Eu levo para o meu mundo as minhas dificuldades e, ao mesmo tempo, que eu coloco nele também as minhas virtudes. Eu projeto no mundo aquilo que eu trago dentro do meu interior. O nosso coração, ele está muito presente na nossa relação com o mundo. Observa quando eu não estou bem, eu vejo o mundo de uma forma completamente negativa. O mundo pode estar de uma forma espetacular, mas se internamente eu não estou bem, eu vou reclamar das coisas, vou reclamar das pessoas, vou reclamar da política, do governo.
Embora não estou dizendo que não haja defeitos lá, mas primeiramente os defeitos eles estão em mim. E aí eu projeto isso nas coisas. Há um ditado muito interessante que nos fala assim, diante dessa perspectiva: ninguém doa aquilo que não tem. Se eu não aprendi a perdoar a mim mesmo, como é que eu vou perdoar o próximo que está fora de mim? Porque com a mesma rigidez que eu utilizo comigo mesmo, eu utilizo a rigidez fora de mim. Na minha vida, com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, no meu ambiente de trabalho. Se internamente eu desenvolvo a rigidez comigo, como é que eu vou ser do lado de fora alguém flexível, alguém livre, se eu não tenho essa vivência internalizada enquanto um comportamento ou um hábito que eu tenho refletido ultimamente? Então eu projeto muito as questões que eu trago. Amar, por exemplo, a própria lei de Deus coloca isso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu não amo a mim mesmo, como é que eu vou amar o próximo? Se eu não conseguir amar-me internamente, como é que eu vou levar esse amor para o lado de fora? Tá certo? Então eu tenho que aprender a lidar com as minhas questões internas, trabalhar esse processo que a Andressa disse aqui, que é a transformação íntima, para que o mundo seja uma projeção do meu interior reformulado, trabalhado. Começa a alimentar o pensamento positivo aqui, para você perceber como que você vai começar a falar que a sua vida é melhor. Como você vai dizer que o mundo é melhor, que a vida vale a pena. Mas é fruto de quê? É fruto de um trabalho interno. Nós já cansamos de fazer e tentar transformações externas de fora para dentro. Agora o Espiritismo propõe um outro caminho. É o caminho da transformação íntima. Começa a conversar consigo mesmo. Começa a desenvolver todos esses diálogos que nós estamos estudando aqui com você, comigo. Eu fazer isso para mim. Pensar em torno dos meus defeitos. Porque o auto-perdoar-se, ele precisa, antes de qualquer coisa, que eu me aceite como alguém que tem dificuldades, que tem limitações, que tem defeitos. Sabe por quê? Porque enquanto eu não me aceito, como é que eu vou trabalhar os meus defeitos? Então, o processo da aceitação nos levará à facilidade que nós teremos em perdoar. Mas nós precisamos, primeiramente, de nos aceitarmos, nos perdoar nas nossas dificuldades, se libertar também das culpas e dos nossos remorsos quando a gente erra. Não é essa a relação que nós devemos desenvolver conosco mesmos. Na Terra, todos nós temos defeitos, temos dificuldades, temos momentos de queda. Agora, a grande sabedoria está como que eu vou proceder diante da minha queda, diante das minhas dificuldades. Porque aquele processo da minha queda pode ser um processo de libertação. Aí o Emmanuel fala para a gente utilizar o quê? A sabedoria. Não apenas a inteligência, mas a sabedoria de pensar também com o coração. Como que eu ajo diante das minhas dificuldades? Eu me perdoo ou eu me levo à culpa ou ao remorso? Joana de Ângeles, no Amor Imbatível, fala que essa relação de culpa que domina a maioria das pessoas, ela não nos leva a evoluir. Então a culpa é um outro processo que ele me impede de me perdoar e, consequentemente, de perdoar o outro que está na minha vida externa. Portanto, então, essa capacidade, essa virtude de perdoar, mas é perdoar sem guardar mágoa. É perdoar não apenas por palavras, é perdoar livre de ressentimentos. É realmente, talvez, você ser lesado e falar assim: olha, meu querido, eu te perdoo. A mágoa não me faz bem, então eu não quero guardar ressentimento. Entendendo que, olha o que a Andressa disse aqui, que aquele espírito que eu convivo com ele é um ser que traz imperfeições. Talvez até eu traga imperfeições maiores do que ele, e eu não quero perdoá-lo. Está vendo? A vida em sociedade, ela solicita de cada um de nós um processo de solidariedade universal, onde eu passe a compreender as dificuldades alheias, porque na medida que eu aprendo a compreender o outro, eu estou trabalhando a compreensão comigo mesmo. É dessa forma. Mas ninguém doa aquilo que não tem. Não adianta a gente falar assim: ah, eu amo, mas se eu não amo mesmo, como é que eu vou gostar da vida? Não é? Então eu trabalho essas virtudes internas comigo e pouco a pouco eu projeto isso na minha vida lá fora. Né? A paz, por exemplo, a paz que eu construo, eu posso transmitir ela para o mundo externo, na minha conversa, nos meus diálogos, não é? Na minha forma de ver a vida. Então é isso. As virtudes e as nossas práticas laboriosas,
visando um aprimoramento espiritual, é fruto da minha internalidade e na relação que eu desenvolvo com o mundo externo. Tá? Se eu tenho as minhas mágoas aqui dentro, na minha relação com o mundo, eu vou desenvolver as minhas mágoas com o pessoal lá fora. Pode ter certeza. Né? Jesus nos fala uma frase muito interessante, que tem um conteúdo até certo ponto psicanalítico. Ele fala o seguinte: reconciliai com seus inimigos enquanto estás a caminho. Quem que são os seus inimigos? Aí a gente pensa que o inimigo está do lado de fora, não é? Os verdadeiros inimigos, eles estão aqui dentro de mim. Porque na maioria das vezes, os que estão lá fora são as minhas vítimas. São as vítimas das minhas imperfeições, que eu rotulo, que eu classifico, eu categorizo e às vezes julgo com muita frequência e naturalidade. Então, enquanto essas mazelas ainda fazem parte do nosso universo espiritual, eu vou ter um pouco de dificuldade para exercitar o perdão. Mas é um processo que vale a pena investir. Vale a pena investir. Porque te torna uma pessoa mais livre, uma pessoa mais plena de si mesma e da sua realidade interna. Né? É igual aquela música, né? Tem uma música espírita que fala: o mal que alguém me faz não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. E o interessante é que tem uma outra pergunta aqui que vem de encontro a tudo isso que a gente está falando nesse momento. É necessária a convivência com familiares com quem não tenho mais afinidade desde que fui magoada. Não houve pedidos de desculpas e nem mudanças de comportamento por parte do familiar. O meu coração vem se asserenando aos poucos. Desejo o bem, porém não tenho vontade de convivência. Fale um pouco sobre esse tema. Né? Então, está realmente ligado à questão do perdão, não é? Da autoaceitação, do autorreconhecimento de uma pessoa, de uma criatura, de um indivíduo que está em evolução, assim como o outro. E quando a gente vai pensar em convivência familiar, nós vamos nos recordar que os ensinamentos dos espíritos nos mostram que, em geral, quando nós vamos reencarnar, há um planejamento onde nós participamos dele, quando nós temos condições, ou quando não se tem condição, os espíritos superiores fazem esse planejamento por nós. Então, nós não estamos no ambiente familiar por acaso. Não há acasos. A Deus, a lei divina, ela não trabalha com acasos. Tudo é muito bem planejado, muito bem estruturado, pensado e analisado para o nosso sucesso evolutivo, para o sucesso da nossa encarnação. E onde nós fomos plantados é aonde a gente deve florir. Então, se há alguma divergência, ao conflitos familiares, né, que justamente o tema do estudo de hoje, da palestra, esses conflitos, nós estamos aqui para aprendermos a perdoar, a ser humildes, a compreender, a superar as limitações que nós temos, né, a transcender. Então é esse o exercício que Jesus veio nos convidar. Ele não veio nos obrigar, ele veio nos convidar. E através do exercício do livre-arbítrio, nós vamos seguir esse ensinamento, né? E vamos aceitar esses ensinamentos mais cedo ou mais tarde, porque a nossa fatalidade é o bem. O Pai nos criou para o bem.
Por isso que Jesus disse que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele se perderá. Então, nós somos convidados, mas a nossa fatalidade é o bem. Cabe a nós estarmos aí a aprender, compreender e praticar. Eu agradeço então, muito obrigada a todos. Muito obrigado também pela oportunidade e continuamos aí, né, na palestra as nossas reflexões.